Salários justos contra a pobreza é o tema que a Comissão Nacional de Justiça e Paz propõe para a sua conferência anual e que agora apresentamos com Pedro Vaz Pato. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco, é Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. E que proposta é esta que nos fazem para esta conferência, reunindo num debate trabalhadores e empresários em torno desta preocupação comum dos salários justos? Bom, nós verificamos que em Portugal há muitos trabalhadores que são pobres, não é? O facto de terem um emprego, um trabalho, não os livra da pobreza, são uma percentagem significativa e para além disso também o salário mínimo, o salário médio é muito próximo do salário mínimo. Pronto, esta é uma situação que consideramos injusta e que deverá ser superada. E já desde há algum tempo a Comissão Nacional de Justiça e Paz, com outros organismos católicos empenhados na área social, a Caritas, a Ação Católica Rural, também nesta conferência o Metanoia, portanto, em relação a esta questão, especificamente a ACES e a LOC e também a JOC, nós temos refletido sobre esta questão e queríamos nesta conferência partilhar um pouco dessa reflexão e do diálogo que se tem criado. Claro que todos nós partimos de princípios comuns, são os princípios da doutrina social da Igreja e partindo desses princípios não significa necessariamente que em relação a medidas concretas tínhamos todas as mesmas ideias entre trabalhadores, empresários e não só, portanto, mesmo em relação a outras matérias. Isso, digamos, a doutrina social da Igreja não é propriamente um programa de governo, é uma série de princípios, mas também é importante que, não sendo um programa de governo, também não é um conjunto de conceitos vazios, muito vagos, onde cabe tudo e o seu contrário. Não, portanto, há implicações concretas e é em torno dessas implicações concretas, designadamente em relação a esta questão do trabalho e dos salários justos, que nós queremos refletir. E temos feito através do diálogo e as virtualidades do diálogo queremos pô-las em relevo, não é? Como tem feito o Papa Francisco e faz na encíclica Fratelli Tutti e noutros âmbitos, diz que o diálogo é essencial porque podemos sempre aprender uns com os outros. E as posições, nomeadamente entre trabalhadores e empresários, aproximam-se em torno dessa preocupação e, sobretudo, não encontrar soluções para dar resposta? Nós, como digo, não temos a pretensão de daqui sair uma unanimidade de pontos de vista, mas achamos que, de facto, alguns pontos comuns conseguimos destacar em relação aos princípios da doutrina social da Igreja, que queremos salientar, portanto, o princípio de que a economia, a empresa, o trabalho deve servir a pessoa e não o contrário, portanto, a rendibilidade da empresa não deve sacrificar direitos dos trabalhadores, a ideia de que é importante o trabalho como realização da pessoa, e a justa remuneração como uma forma de ajudar a essa realização. Portanto, a questão do combate à pobreza deve ser também, e de uma forma primordial, também o tem dito o Papa Francisco, através da justa remuneração do trabalho. Portanto, a questão dos subsídios tem o seu papel, mas deve ser um último recurso, um recurso para quem não pode trabalhar, ou um recurso provisório para quem está desempregado temporariamente, porque é através do trabalho que a pessoa se realiza, que cria um relacionamento sadio com os outros, que contribui para o progresso da sociedade. Isso falo através da sua inserção na empresa, de uma forma geral. Portanto, esses princípios são aqueles de que partimos. Depois, partindo desses princípios, conseguimos encontrar algumas linhas comuns que depois concretizamos no manifesto que será divulgado no final da conferência e que tem a ver com também a realidade portuguesa, quer dizer, não deixamos os princípios assim no céu, na estratosfera, mas queremos que eles sejam concretizados nesta realidade. Em propostas concretas, por exemplo, a respeito do salário, desse salário justo? Nós não conseguimos quantificar
o salário mínimo, quer dizer, mas há alguns princípios da doutrina social, também partindo da doutrina social da Igreja, onde se define o critério de salário justo, é aquele que assegura condições de vida dignas para o trabalhador, mas também tem em conta a situação da empresa, quer dizer, as possibilidades da empresa. Não, ninguém ganharia com o facto de uma empresa deixar de poder pagar os salários, embora depois tem de se ver se a empresa não consegue pagar salários que assegurem condições mínimas, se calhar não é viável, mas há que considerar também a situação da empresa e há que considerar a situação do bem comum, portanto, a questão do emprego em geral, não é? Portanto, sabemos que os salários não se definem assim por decreto, não é? Quer dizer, seria bom que dependessem disso. Dependem de muitas circunstâncias, dependem também da solidez das empresas e esse é um aspecto em que também reconhecemos que é necessário progredir em Portugal, não é? Portanto, nós temos níveis de produtividade que são inferiores aos de muitos países da Europa. Produtividade no sentido daquela riqueza que é criada pelo trabalho. Começar também uma nova cultura laboral e de compromisso com as empresas. É algo que não depende só dos trabalhadores, depende dos empresários, depende da forma como a empresa é organizada para que, de facto, essa solidez financeira possa, de facto, permitir que os salários sejam mais adequados à dignidade da pessoa e da sua família. Portanto, há sempre esta questão de que a remuneração deve ser aquela que é compatível não com uma pessoa individual, mas também para a maior parte dos trabalhadores. Têm também encargos familiares e, portanto, isso também deve ser tido em conta ao considerar a justiça do salário. E para além do salário, há situações, afim, laborais que são muito específicas. Por exemplo, a dos professores, com greves sucessivas nestes dias. Esses indicadores sociais, é preciso dar-lhes atenção também para procurar respostas adequadas? Há que também a pandemia que nós vivemos veio pôr em evidência a importância social de muitas profissões que nem sempre são valorizadas no sentido da retribuição, quer dizer, nós estamos num mercado em que, se deixarmos funcionar apenas as leis do mercado, há profissões que se valorizam e que têm melhores remunerações. Também temos de enfrentar as questões da transição tecnológica e, portanto, há uma série de profissões que poderão, de facto, ser mais valorizadas por serem mais qualificadas, mas se nos guiarmos apenas por esse critério, chegamos a resultados injustos. E falou dos professores, se calhar é uma daquelas profissões em que há uma função social importante, muito importante, que se formos a deixar funcionar apenas as regras do mercado, estamos a desvalorizar esta profissão. E em causa está, muitas vezes, o ter de, enfim, há um preço muito alto a pagar para ser trabalhador, para ser professor, nomeadamente por causa da mobilidade, etc., não é? Sim, esse também é um aspecto que deve ser tido em conta e que tem a ver com aquilo que há bocadinho eu dizia, quer dizer, as pessoas não vivem isoladas, não é? E, portanto, têm a sua família e este problema das deslocações dos professores também causa perturbações à família. Enfim, falamos da natalidade, é difícil, de facto, assumir compromissos desse tipo, não é? De ter filhos quando a vida profissional não é estabilizada em relação a esse aspecto e em relação a outros, quer dizer, a precariedade não é só dos professores, é também de muitos jovens que têm dificuldade e hoje em dia há esta questão da precariedade dos contratos que duram pouco tempo, não é? Isso também não facilita a constituição de família e é um aspecto que deve ser tido em conta. Para além, sendo a remuneração um aspecto sem dúvida nenhuma central, estes outros aspectos são também muito importantes para que o trabalho seja digno e possa retirar pessoas da pobreza, trabalhadores da pobreza. Sim, é sobre essas questões que nós queremos refletir, queremos salientar. Sabemos que é algo que não depende apenas do Governo, também depende do Governo, há medidas que dependem do Governo, mas há uma consciência social que deve penetrar também nos empresários
E os trabalhadores também devem ter esta convicção de que o contributo que possam dar à empresa como comunidade de pessoas é algo de que depende também este salário. Esta ideia de que a empresa é uma comunidade de pessoas, portanto, que deve ser coesa, e portanto a coesão, quer dizer, o facto de o trabalhador se sentir motivado e aderir àquilo que é o projeto da empresa depende muito também das condições em que vive, não é? Portanto, saber que o fruto do seu trabalho também o beneficia a ele e não apenas aos acionistas. Dr. Pedro Vaz Pato, portanto, esta é uma conferência anual que decorre neste sábado, em Lisboa, não é? No Centro Cultural Franciscano, no sábado de manhã. As pessoas podem participar presencialmente ou através da videoconferência. Se inscreverem, poderão ver no site da Comissão Nacional de Justiça e Paz. E acompanham aí, de facto, o decorrer dos trabalhos, assim como as conclusões a que vão chegar e que ficarão afirmadas nesse manifesto. Procuraremos depois divulgar este manifesto e a Eclésia é um dos meios que recorremos e que nos facilita muito este trabalho. Cá estamos para isso. Muito obrigado, Dr. Pedro Vaz Pato, por aqui ter apresentado este projeto e a temática que estará em debate na Conferência Nacional da Justiça e Paz. São trabalhos de uma conferência que vai poder acompanhar no portal, de facto, da agência Eclésia.